Olá, meu nome é Adson, eu vou estar explicando a resolução da avaliação de introdução à refrigeração e ar-condicionado. Bom, na questão 1, letra A, pede definição de refrigeração, que é o processo de remoção de calor de um meio, reduzindo a sua temperatura e mantendo essa condição por meios mecânicos naturais. Na letra B, a definição de ar-condicionado, que é o processo de tratamento de ar interior de espaços fechados. Esse tratamento consiste em regular a qualidade do ar interior. Isso está relacionado às condições de temperatura, umidade, limpeza e movimento. E esse sistema também inclui as funções de aquecimento, arrefecimento, umidificação, renovação, filtragem e ventilação do ar. E na letra C, pede para explicar a relação entre os dois e mostrar as faixas de temperatura. Refrigeração e ar-condicionado são áreas correlatas, cada uma com seu campo de atuação específica, e a principal aplicação da refrigeração é o ar-condicionado, seguido da refrigeração industrial. As faixas de temperatura de refrigeração é de menos 40 a 0 graus Celsius, e a do ar-condicionado vai de 5 a 25 graus Celsius. Na questão 2 aqui pergunta qual a definição de um fluido refrigerante. Um fluido refrigerante pode ser um líquido ou um gás em função de transferência de calor de um sistema para o outro. Pede para relacionar as características importantes para escolher um fluido e os critérios de seleção. A transferência de energia pode acontecer mediante a troca de calor latente, evaporação ou condensação, ou também mediante a troca de calor sensível, o aquecimento ou arrefecimento. E os critérios dessa seleção para um fluido refrigerante preciso atender aqui as condições de flamabilidade, de toxicidade, não pegar fogo, não ser tóxico, impacto ambiental e o desempenho do fluido. Dessa forma, o objetivo é maior segurança e redução nos danos em caso de possíveis acidentes. Questão 3 aqui falando sobre as siglas GWP e ODP e por que elas são importantes. A ODP significa que o potencial de destruição da camada de ozônio, e ela mostra qual é o dano que ela pode causar na camada de ozônio em relação ao CFC11, e varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor o impacto na camada de ozônio. E a GWP significa o potencial de aquecimento global. Isso mostra o quanto uma determinada massa de gás de efeito estufa contribui para o aquecimento global em relação à mesma massa de gás equivalente ao CO2. Quanto maior for o GWP, maior o impacto sobre o aquecimento global. Eles são importantes indicadores do impacto causado na camada de ozônio no aquecimento global. Na questão 4 aqui, os tipos de refrigerante e os que estão em desuso e quais estão sendo substituídos. Os tipos de refrigerante são o CFC, o HFC, o HFO e os naturais. Os refrigerantes que estão em desuso ou processo de fim de produção são da família CFCs e posteriormente aqui o HCFCs, com a retificação do Protocolo de Montreal em 92. São eles aqui, alguns exemplos deles: o R11, o R12, R13, R114, 115, o R22 e o R40. Substituindo aqui temos o isobutano, o R600A, substituindo o 134A, e o R290 aqui em relação ao 134A, R404A, em alguns casos também no R22. Alguma substituição é o R123 no lugar do R11, o R410A para o R412, o R95 substituindo os R13, R23 e R503, e o R124 substituindo o R114. Na questão 5 aqui, vai perguntar quais os motivos dos hidrocarbonetos ser um refrigerante seguro. Um dos principais motivos, se não o principal, dos hidrocarbonetos serem um fluido seguro é a sua concentração, que é bem baixa. Isso é importante, e deixa ele seguro, porque no caso de um acidente, a exposição desse fluido ela vai ser bem baixa, sua massa é considerada pequena, evitando grandes acidentes e grandes danos à pessoa e ao meio ambiente. Além disso, ele possui o potencial de camada
destruição da camada de ozônio, o ADP zero, e um potencial de aquecimento global direto desprezível, né? Um GWP desprezível, igual a 3 aqui. A 6, o que é refrigerante azeotrópico, são uma mistura de duas substâncias que não podem ser separadas em seus componentes por destilação. A mistura azeotrópica evapora e condensa como uma substância simples, contudo, com propriedades diferentes da de cada um de seus contribuintes. A mais conhecida é a R502. Na questão 7 aqui, vai pedir para explicar o ciclo de refrigeração por absorção. Nesse sistema, os refrigerantes absorvem calor de uma temperatura e pressão baixa durante a evaporação e vai liberar o calor nas temperaturas e pressões altas durante a condensação. Vai formar uma solução conhecida como absorvente, que é usada para absorver o refrigerante na forma de vapor. Depois disso, evaporação em baixa pressão. Essa solução contendo o vapor absorvido é aquecida em uma pressão mais elevada. O refrigerante vaporiza e a solução é levada para a concentração original e depois é reutilizada. Depois, quando o refrigerante passa por uma série de processos como evaporação, absorção, pressurização, vaporização, condensação, compressão e expansão, ele absorve o calor de uma fonte de calor de baixa temperatura e depois libera em um dissipador de alta temperatura. Terminando isso, dessa forma, seu estado físico volta ao inicial, onde diz ter completado um ciclo de refrigeração. Questão 8 aqui vai falar para comentar a importância do isolante térmico nos ambientes a ser refrigerado e como é o cálculo da sua espessura e as considerações necessárias. Bom, é importante usar o isolante térmico nos ambientes a ser refrigerado porque eles vão retardar de maneira apreciável a transferência de calor do ambiente mais quente para o mais frio. O cálculo aproximado da espessura do isolante é feito através da consideração apenas da resistência imposta pelo isolamento, propriamente dito, desprezando assim em favor da segurança as demais resistências, como parede de alvenaria, passagens para o ar, etc. E as observações aqui práticas dão como espessura econômica e plena de eficiência o valor de cerca de 5 centímetros para cada 10 graus Celsius, né? Então, a cada 5 centímetros de isolante, para segurar uma diferença de 10 graus Celsius aqui, entre a temperatura de trabalho da câmara e a temperatura externa do isolante. É isso, muito obrigado.